Assim como tantos outros filmes pioneiros que foram capazes de estabelecer diretrizes para novos subgêneros dentro do cinema do horror, o título A Bruxa de Blair, lançado em 1999, provou para o mundo que era possível criar tensão, suspense e terror com orçamentos irrisórios e recursos limitados, além de ser o maior responsável por popularizar um novo estilo cinematográfico, o found footage. Traduzido literalmente como filmagem encontrada, tal recurso consiste em transformar um filme em uma simulação de gravações filmadas por pessoas comuns, com câmeras sem grande resolução e filmagens feitas de maneira propositalmente amadora, com tremulações na imagem, perda de foco e movimentação constante. Através disso, os realizadores são capazes de conferir uma maior sensação de imersão e realismo ao que está sendo mostrado em tela, além de utilizarem o recurso como jogada de marketing, levando o público a crer que a história é baseada em fatos reais e que as gravações foram de fato encontradas através de arquivos policiais. Apesar do enorme impacto inicial, o found footage acabou sendo vítima da superexposição, com diversas obras posteriores usando o mesmo recurso, porém de maneira gratuita e pouco inventiva, o que acabou por expor as principais falhas deste subgênero. Para começar, tal técnica desafia nossa suspensão de descrença devido ao fato de que os personagens precisam estar gravando todos os momentos importantes, mesmo aqueles que envolvem riscos à sua própria vida. Quando o realizador não consegue criar motivações convincentes para esse tipo de atitude, o resultado é exposto em escolhas e ações incongruentes e até estúpidas dos personagens, testando assim a paciência do público. Além disso, quando a narrativa é incapaz de justificar o próprio uso do found footage em si, o recurso acaba sendo uma mera distração ou até mesmo uma opção estilística duvidosa, o que compromete ainda mais a credibilidade da obra que o utiliza. Ainda assim, filmes como o terror hack e o primeiro Atividade Paranormal se tornaram grandes representantes do subgênero, e tal como sua maior fonte de inspiração, o utilizaram para reverter limitações orçamentárias em terror e suspense genuínos. No caso deste último, o sucesso do filme deu origem a uma franquia de 6 títulos, com mais um a caminho, e que apesar de irregular em termos de qualidade das sequências, continua rendendo bons números de bilheteria. Ainda assim, o primeiro filme, escrito e dirigido por Oren Peli, segue como um dos melhores títulos de terror do início dos anos 2000. Na trama somos apresentados a gravação de 21 dias e noites em uma residência na cidade de San Diego, onde vivia o casal Micah e Kate. Logo de cara percebemos que ambos estão juntos há algum tempo, estão apaixonados e felizes um com o outro, e que iniciaram um novo passo no relacionamento ao dividirem a mesma casa. Embora seja uma prática comum entre americanos gravar sua rotina usando câmeras, o uso pelo casal é ainda mais específico, testemunhar a existência de eventos estranhos e sobrenaturais que ocorrem desde a infância de Kate. Graças ao psíquico Dr. Fredericks, é revelado que tais eventos são causados por um demônio, que acima de tudo, busca atormentá-la e até mesmo possuí-la, e o mesmo sugerir a intervenção de um demonologista, o quanto antes. Apesar dos avisos, Micah o considera um charlatão e busca resolver tudo sozinho, usando as gravações para ver como tal demônio age e como pode combatê-lo. Indo contra os avisos do Dr. Fredericks e da própria Kate, Micah chega ao ponto de usar uma tábua, ou Ouija, para tentar se comunicar e descobrir o que o demônio quer de fato, o que torna o ambiente dentro da casa cada vez mais hostil e as intenções da entidade sobrenatural cada vez mais claras. Sem sombra de dúvidas, um dos aspectos que mais chama a atenção em Atividade Paranormal é sua conclusão. Não à toa, quando o projeto foi concluído, em apenas uma semana de filmagens, vários executivos reconheceram seu potencial, mas forneceram mais dinheiro ao realizador para que o final original fosse modificado, o que rendeu 2 opções para o encerramento, sendo levado para as telas aquela que foi concebida com a influência de ninguém menos do que Steven Spielberg. No entanto, nos 3 finais propostos, um elemento se mantém constante: a morte de Micah pelas mãos de Kate, que após dias de tormento, enfim é dominada pela entidade demoníaca. Na versão para os cinemas, a personagem se levanta da cama e passa 2 horas olhando o namorado dormindo, até que desce as escadas e chama ferozmente pelo seu nome. Desesperado, Micah vai ao seu encontro, mas após um grito de horror, tudo fica em silêncio, até que seu corpo é lançado contra a câmera, revelando Kate diante dele com manchas de sangue em sua camisa, enquanto olha em direção à câmera, revelando um rosto com traços demoníacos. Embora a entidade estivesse mais interessada em Kate e Micah tenha tentado ajudá-la em todos os momentos, seria ele o maior responsável pelo trágico desfecho mostrado nas gravações? Desde o início vemos o personagem sendo retratado como um namorado carinhoso e protetor, porém excessivamente brincalhão, ao ponto de se tornar imaturo. Não fosse o bastante a quase obsessão em gravar todos os momentos possíveis com a câmera na mão, Micah mantém uma postura cética e leva a situação sem a devida seriedade, mesmo diante de eventos estranhos, como a chave do carro inexplicavelmente caída no chão na manhã seguinte, ou a porta do quarto que se move sozinha, mesmo sem sinais de ventania ou qualquer outra explicação lógica. Não obstante, o personagem muitas vezes parece fazer questão de que a entidade se manifeste através de provocações e insultos, além de ir de encontro ao perigo em diversos momentos, como na cena em que sobe até o sótão e encontra inexplicavelmente uma foto de infância de Kate, queimada nas bordas.
As coisas se tornam ainda piores quando Mika se mostra convencido de que a solução para os problemas está em usar uma tábua Ouija para se comunicar com a entidade. Como já é de conhecimento popular, existe grande misticismo ao redor de seu uso, com muitos estudiosos da paranormalidade acreditando que a tábua Ouija não apenas pode servir como uma forma de se comunicar com espíritos, mas até mesmo permitir a possessão de humanos por entidades demoníacas. Ainda assim, Mika utiliza a tábua, o que deixa Kate enfurecida e ainda mais assustada quando presencia a gravação mostrando o indicador se movendo sozinho na tábua e escrevendo uma estranha mensagem, e logo em seguida ardendo em chamas. Mesmo diante de fato tão aterrador, Mika continua a usar métodos questionáveis, como o talco, para tentar identificar pegadas, mas isso só atiça a entidade cada vez mais, como é demonstrado no quadro quebrado da foto do casal, onde só o rosto de Mika foi cortado pelo vidro estilhaçado. E por fim, mesmo após tantas demonstrações de eventos sobrenaturais, o personagem mantém um ceticismo totalmente ilógico e continua a recusar ajuda profissional para o caso, obrigando Kate a ligar para o demonologista. Porém, o mesmo estava fora do país e nem mesmo o Dr. Fredericks poderia fornecer ajuda, pois a influência da entidade já estava poderosa demais. Após uma noite em que Kate é puxada pelo pé e apresenta uma marca semelhante de uma mordida em suas costelas, o casal enfim decide sair de casa, mas não antes de Mika cometer outro ato ilógico, como atear fogo na cruz que Kate segurava com as mãos sangrando. Ou de aceitar permanecer na casa devido aos pedidos sem sentido de Kate, que a essa altura já estava completamente possuída, o que acabou por selar o destino de ambos. Ao longo de todo o filme, presenciamos as principais virtudes do subgênero do horror found footage, como construção de uma atmosfera amedrontadora, uso inventivo de espaços limitados e criação de momentos genuinamente assustadores, como a já mencionada cena final. No entanto, também testemunhamos as falhas mais recorrentes, principalmente no que se refere ao clichê dos protagonistas agindo de maneira estúpida. No caso de Atividade Paranormal, tal clichê é exposto principalmente através das atitudes de Mika, que mesmo tentando passar para o público a imagem do namorado cuidadoso que só quer ajudar e que de certa forma é a maior vítima de toda a situação, ainda assim toma decisões que não fazem sentido algum e que mais atrapalham do que ajudam, culminando em sua morte ao final do filme e no destino igualmente trágico de Kate. Embora tais atitudes possam ser explicadas como um mero recurso facilitador do roteiro para gerar sustos fáceis, também podemos analisar sobre o viés da construção de relacionamentos a dois e a importância do diálogo. Por boa parte da narrativa, Mika decidiu as coisas por vontade própria, independente da vontade e dos apelos insistentes de sua namorada, mesmo estes sendo muito mais razoáveis. Essa falta de diálogo impedia que ambos entrassem em um acordo sobre a melhor forma de resolver a situação, com Kate apenas tendo que aceitar aquilo que era imposto pelo namorado, que até chegou ao ponto de culpá-la pela situação e dizer que ela agia como louca. Infelizmente, quando Kate enfim decidiu agir por conta própria, já era tarde demais. Diante do exposto, não seria de todo injusto dizer que Mika, mesmo sendo a vítima fatal da atividade paranormal em sua casa, também foi um dos maiores responsáveis pelo trágico desfecho de tudo, por sempre decidir as coisas da forma que lhe convinha, ao invés de agir em parceria com sua namorada. Levando tudo isso em conta, o filme nos leva a refletir sobre como por diversas vezes somos arrogantes com aqueles que amamos, culminando assim em problemas que vão escalando ao ponto de tornarem a relação insustentável, quando poderiam ter sido facilmente resolvidos através do diálogo e da compreensão recíproca. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.